Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 15 de julho, mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo por essa generosa audiência, por esse carinho que vocês têm pelo Pensando, pela TV Zoom, sempre procurando trazer assuntos que eu entendo que sejam do interesse da nossa cidade, da nossa região e agora até muito mais, né? Até porque a TV Zoom, através da internet, vai bem longe, né? Eu tenho telespectador que assiste não só o Pensando, mas outras programações de vários países, brasileiros que estão fora do país, né? Mas vamos lá. Quem assistiu as últimas 8 edições do Pensando sabe que estou conversando com os chamados pré-candidatos da Terra, que irão buscar uma vaga para concorrer nas próximas eleições, seja deputado federal ou deputado estadual. Quando eu falo buscar uma vaga, irão às convenções do seu respectivo partido, né? Já passaram pelo programa o Edson Flávio, que é pré-candidato a deputado federal, Maria Osanda Rádio, pré-candidato a deputado estadual, Coronel Robadei, pré-candidato a deputado federal, Zezinho do Caminhão, pré-candidato a deputado estadual, Conte Bittencourt, pré-candidato a deputado estadual, Marcinho Alves, pré-candidato a deputado federal, Marcelo Verli, pré-candidato a deputado estadual. Marcinho Alves é pré-candidato a deputado federal, sim. Marcelo Verli, pré-candidato a deputado estadual. E na última sexta, Gilberto Salarino, pré-candidato a deputado federal. Esta noite receberá um nome que postulará uma vaga junto à convenção do seu partido a uma vaga a deputado estadual. Enfim, este é o tema do programa desta noite. E as entrevistas com os pré-candidatos à terra a deputado continuam Pensando na Nova Friburgo. Antes eu tenho que fazer uma advertência que eu estou fazendo a todos, tá? Mas é uma exigência da legislação eleitoral. Antes de apresentar o nome deste pré-candidato, eu cabe informar uma exigência seguinte, que a legislação eleitoral proíbe que o pré-candidato, em hipótese alguma, poderá pedir voto neste programa sob pena de eu ter que encerrar a entrevista. Eu sei que ele não fará isso, porque é uma pessoa bem experiente e não vai dar mole nesse ponto, não é? Isso posto, feita essa advertência, conversaremos esta noite, a quem eu dou meu cordial boa noite, o Anderson Nogueira, pré-candidato a deputado estadual. Anderson, agradeço por sua vinda, né? Afinal, aqui sempre foi de sua casa, né? Você só está retornando a casa, né? Uma boa noite a você. Boa noite, Modesto. Um prazer estar aqui na TV Zoom, um prazer estar com você, a quem nutro aí muito carinho, amizade. E, de fato, aqui eu estou me sentindo em casa, como sempre, na TV Zoom. Prazer sempre estar por aqui. Você hoje está acompanhado? Da Maria Isabel Bebel. A gente chama de Bebel, Bebel, foi você que mandou mensagem para mim? Foi, Bebel. Bebel é filha da Mônica Bonin, né? Foi filha da Mônica Bonin. Isso. A Mônica Bonin. Conheço bastante a Mônica Bonin. A gente se envolve só com pessoas éticas, maravilhosas. A Mônica Bonin é um bom exemplo de pessoa ética, né? É verdade. Então você tem uma responsabilidade a mais, hein? Eu sempre falo, não tem um ditado que diz que o cavaco não voa longe do pau? Então, quando o pau é uma madeira de lei, o cavaco tem que se comportar. Quando é ruim, não tem jeito, né? Aí, tomara que o cavaco consiga se liberar das maldades do pau, né? É madeira de lei que cupim no rói é melhor, né? Então você é uma dessas, né? Dá um abraço à mãe quando estiver com ela. Anderson, vamos lá. Você é muito conhecido aqui na cidade, né? Você já foi vereador, deputado, candidato a prefeito. Você é uma pessoa bastante conhecida, né? Escritor agora, né? Isso aí. Aliás, obrigado, Modesto, por estar lá prestigiando. Não podia só fazer você, mesmo. Outros amigos da TV Zoom estiveram lá prestigiando o lançamento do que seria viraram 2 livros. Então, foram 2 livros, são 2 histórias interessantes. Você é muito conhecido, mas você sabe que, principalmente nesses tempos de internet, muito jovem entrando aí na vida política, na vida pública, e algumas pessoas que às vezes não conhecem você. Então vamos fazer esta é a sua vida, um pouquinho de Anderson Nogueira. Fala um pouco de você, das suas relações, das suas origens, o que você fez, enfim. Antes de falar da política, vamos conhecer um pouco mais Anderson Nogueira. Eu sou nascido em Nova Friburgo, nascido e criado, né, a vida inteira em Nova Friburgo. Meu pai consertava fogões, né, aquecedores a gás. Profissão gasista, né? Uma profissão... Gasista, né? Uma profissão não tão conhecida e uma profissão... Muito comum no Rio de Janeiro. Eu morei lá no Rio, era gasista, era um profissional requisitado. É impressionante, né? Aqui em Friburgo, praticamente restrito ali ao Valdir Fogões.
onde meu pai passou boa parte, né, de toda a sua vida. Ele veio a falecer, infelizmente, em 2016, continuava trabalhando. O meu irmão Maicon continua com o legado dele, consertando aí fogões, aquecedores a gás. E minha mãe costureira, muitos anos trabalhando na fábrica Filó, inclusive na campanha de prefeito, né, a gente fez muito essa referência à minha mãe, que infelizmente faleceu em 2013, muito jovem, com apenas 52 anos de idade que minha mãe veio a falecer. E eu falo assim dos meus pais porque, assim como você falou um pouco aqui da Mônica Bonin, né, meus pais me ensinaram muito a questão dos valores humanos, éticos, por mais que eles não tivessem a formação profissional de pós-graduação, graduação, mas eles me ensinaram valores muito importantes que eu carrego pela vida até hoje e busco, né, honrá-los, ainda que estejam lá do céu me observando. Aí que tem que honrar mais ainda, porque aí é mais onipresente, né, o Claro, Modesto. claro. Mas eu venho de uma família humilde e tive aí minha formação como professor, logo depois como jornalista. Trabalhei muitos anos aqui na TV Zoom, jornal A Voz da Serra, até hoje sou colunista, a Nova Friburgo AM, que hoje é a Nova Friburgo FM, e entrei na política em 2012, e o que me motivou a entrar na política foi muito a tragédia climática. Na verdade, a tragédia climática ela foi o ponto que eu precisava, que aconteceu, que me fez relembrar que quando eu era muito criança, nem sabia ler e escrever, Modesto, eu tinha o sonho de ser prefeito, né? Eu dizia para minha mãe: mãe, eu vou ser prefeito de Friburgo um dia. Minha mãe achava aquilo muito estranho, né? Criança perturbada, né? Querer ser político, querer ser prefeito, ainda mais de onde eu vinha, né? Os garotos do morro como eu não podiam ter sonhos como esses. Mas eu entendo o susto da minha mãe, a estranheza, mas quando acontece o evento climático, eu me percebi numa situação assim um tanto difícil, e até porque, Modesto, nessa época veio dois convites para mim, e que é aquele momento da vida que você percebe, né? Ou eu vou para esse caminho ou eu vou para esse. Eu recebi um convite para trabalhar na Rádio Globo à época, que era dirigido inclusive por um friburguense, o Giovanni Faria, que era diretor-geral da Rádio Globo, e ele me convidou para ir trabalhar na Rádio Globo e ao mesmo tempo veio o convite para eu ser candidato pela primeira vez a vereador. E a tragédia climática mexeu muito comigo porque eu não queria ser apenas um observador. Eu não queria ser apenas aquele que fazia as denúncias por meio da imprensa ou que apontava caminhos. E eu percebi que talvez eu tivesse que ir mais à frente. E aí por isso coloquei meu nome à disposição naquela eleição de vereador. Ganhamos a primeira eleição para vereador. Logo depois para deputado estadual. Foi realmente muito meteórico os acontecimentos. E depois a gente buscou aí a eleição de prefeito, que era o sonho, na verdade, e foi uma escadinha, degrau por degrau, acumulando experiências, acertos, erros, obviamente, como tudo na vida, e fomos candidatos a prefeito na última eleição. Então, basicamente, é um pouco dessa história. Acho que de prefeito em diante as pessoas já acompanharam um pouco mais aí essa trajetória. Deixa eu te falar uma coisa, você falou que gasista no passado não se falava em Friburgo, né? Pois hoje, qualquer construção, você sabe que eu trabalho na construtora, você, não por norma legal, mas por opção empresarial, né? Porque as pessoas querem, todos os empreendimentos têm que ter ponto de gás. O gás hoje é uma realidade como energia, até por causa da promessa do gás natural, né? Isso, e tem um projeto fantástico, o Modesto, que eu tive a oportunidade de acompanhar de perto, porque ele foi desenhado pelo Wagner Victor, que é um grande amigo, ele é diretor-geral da Alerj, e eu acompanho essa trajetória, muito dessa coisa que foi desenvolvida do Fórum, do Fundo Soberano, né? E há um projeto desenhado para chegar o gás natural Sim, à Nova vai Friburgo. É um chegar. projeto ousado. Mas vai chegar. Eu acredito que sim, Modesto. É um projeto ousado de um valor muito alto. Para chegar até... A ideia, na verdade, é levar hoje de Itaboraí, passando pela região serrana, Nova Friburgo, que seria um dos pontos. Na verdade, você tem vários pontos. Isso. E o último ponto é lá em cima, quase que já em Minas Gerais, quase na divisa lá, para aquela área lá da região norte do estado do Rio. É um projeto de quase 2 bi. Mas olha, com essa transformação do complexo de Comperj, né? Chegaram à conclusão que é mais viável você produzir gás, até porque o gás natural das bacias precisam, né? E é mais natural. Eu acredito que o gás não demora. Ele já chega, né?
todo o nosso empreendimento tem gás natural. Mas não Só chega que chega, né, na pressão a gente tem, você tem que fazer centrais a gás, tem que fazer, e é alimentado por caminhões, né? Exato. Mas E a o pressão é diferente, né, gasoduto Modesto? A pressão é diferente, o custo acaba claro, sendo claro, mais alto. o ideal é que seja gasoduto, né? E isso ajuda muito também na indústria, né? Isso, Ainda a mais indústria. nós aqui, que inclusive nas argumentações do projeto, Modesto, Friburgo é muito utilizado justamente pelo seu polo industrial. E como que esse polo industrial pode se desenvolver ainda mais com a chegada Com esse gás natural. do gás via subterrâneo. Isso aí, é um sonho. Mas você vê que é uma É um profissão. sonho. Era uma profissão que antigamente era palavrão. É igual outra coisa. Eu lembro que eu fiz engenharia mecânica voltado para o Rio de Janeiro, que minha especialidade era em refrigeração. Quando eu vim para Friburgo, eu vim por questões familiares, eu falei, vou morrer de fome, porque aqui não se falava em ar-condicionado. Hoje você é capaz de comprar um carro sem ar-condicionado em Friburgo? Não, sem chance. Sem chance, não é? O tempo passa, o tempo muda, né? E vamos lá. Agora vamos lá, uma pergunta direta a você, né? Por que Anderson Nogueira é pré-candidato a deputado estadual? Modesto, eu refleti demais sobre... Por que essa motivação de ser pré-candidato, né, deputado? Né? Eu refleti demais, Modesto. Na verdade, você sabe disso. Eu tenho você como um dos meus conselheiros, de pessoas que... dos mestres, né? Acho que na vida a gente tem... isso aí é um exagero seu, né? Não, mas tem vários tipos de amigos, né? Tem vários tipos de pessoas que você respeita e que são seus conselheiros de vida, são seus mestres, né? E muitos desses meus mestres... Eu conversei muito e eu pensei muito em não ser candidato, Modesto. Na verdade, eu estava muito decidido a não ser candidato. E as pessoas têm a pressão partidária, têm a pressão do grupo político do qual você faz parte, mas não foi isso que me levou a decidir ser candidato. Eu acho que é um momento que a gente vive, um momento onde a gente percebe que a nossa região não tem tido defesa, né? Onde a gente percebe que é preciso combater extremismos, onde a gente percebe que a gente tem um elevado grau de incompetência e, ao mesmo tempo, de corrupção, que é algo contínuo, infelizmente, na vida do povo brasileiro. E tudo isso, Modesto, essa ausência e esse momento que as ruas pedem, eu não poderia me negar a ter a coragem de me colocar à disposição, né, como pré-candidato. E aí também houve aquela indefinição, federal ou estadual, né, em qual esfera. Acredito que pela experiência que a gente acumulou enquanto mandato de deputado estadual, por tudo aquilo que eu tenho e venho estudando, justamente pelo sonho lá da frente de ser prefeito, eu quero ter uma relação de muita sinceridade com as pessoas, Modesto. Eu não vou dizer para ninguém que o meu sonho não seja ser prefeito. Meu sonho é ser prefeito. Quando? Eu não sei. Mas o meu sonho continua sendo ser prefeito e continuo me preparando e vou continuar me preparando para isso, independente de vencer ou não vencer uma eleição, porque a vida não se faz de eleições. A vida não se faz de festivais. A eleição é um momento crucial e importante, né, do processo democrático, mas a vida não pode se resumir a isso. Então, nesse sentido, Modesto, a gente está se colocando à disposição. A convenção acontecerá no dia 23, agora de julho, será uma das primeiras convenções, inclusive, a serem realizadas, que é a do PDT, Partido Democrático Trabalhista, partido do qual eu já faço parte aí desde 2019, desde fevereiro de 2019, quando eu me filiei ao PDT, e vamos aí, tentar defender a nossa cidade, a nossa região, como a gente já fez antes e agora com mais experiência e com mais vontade ainda. Eu faço essa série de programas, você sabe que não é novidade, desde 2006 eu faço isso. Eu defendo descaradamente que a gente tem que... eu considero um absurdo nós, friburguenses e eleitores da região Centro-Norte, quando eu falo Centro-Norte, Friburgo e essa região aqui do vizinho nosso. Polo, né? Eu não vou falar, eu sempre falo, as pessoas falam região serrana, Teresópolis, Petrópolis, que eu tenho apreço por essas duas cidades, eu tenho parentes em Teresópolis, mas eles vivem para lá. Mas aqui nós temos uma região que nós temos que fazer. E Friburgo é uma cidade polo. Eu falei semana passada com o pré-candidato que se você for no Raul Sertão hoje, grande parte são pessoas que vêm aqui da região, né? Algo que você defendeu com muita ênfase, né? Que foi o retorno do... Eu não sei nem que situação está direito, né? Que os ônibus interurbanos parassem no eixo rodoviário. Por quê? Porque tem pessoas aqui dessa região que vêm para Friburgo, então a gente tem que ter essa capacidade de fazer
como já tivemos, como você já foi, eu não estou pedindo voto para ele, não. Fique claro, porque senão, Claro. Dancadinho, eu vou dizer que eu estou burlando a lei eleitoral. Estou pedindo voto para Nova Friburgo, para a região centro-norte. Isso a legislação eleitoral não impede. Por isso que eu estou fazendo essa série e dando chance da população conhecer vários nomes e que ela possa ser sensível e sufragar o nome da região para a gente evitar os candidatos. Porque agora eu reconheço que tem até alguns deputados que fazem alguma coisa pela nossa região, mas tem outros que agora é um enxame, né? Um verdadeiro enxame. Eu chamo de candidatos meteoro. Esses dias eu vi na Câmara Municipal uma palestra com uma deputada estadual, um deputado federal, que eu nunca tinha ouvido falar na vida dele, mas estão aqui. Então é isso que eu combato e por isso que eu faço esse programa. Modéstia, nós precisamos ter deputados daqui, sim. E é muito importante relembrar 2008, se não me engano, não, 2010, onde... Aliás, não, 2006. 2006. Onde a TV Zoom, inclusive, você, Zuri, Salvador, à época, lideraram um processo com Foi, votar aqui... E a imprensa friburguense comprou a ideia. Comprou a ideia e nós elegemos 2 estaduais e um federal que ficou na suplência e acabou assumindo. Posteriormente, Friburgo e a região têm condições, Modéstia, de eleger 2 a 3 deputados estaduais e 1 a 2 federais. Pode. Condições totais. Claro. Agora, a gente precisa ter essa percepção e não cair no conto do vigário de pessoas que, de fato, como você colocou aí, o meteoro, que só aparece em época de eleição. Injustiça seja feita, óbvio. Há um ou outro. Isso, mas, Modéstia, são muito mais exceções do que são regra. Exceções e cá entre nós. Você pega um deputado, eu não vou ficar citando o nome, mas tem deputados aqui que teve boa votação e até ajuda. Mas ele tem outra base. Você, digamos, você vai fazer um pedido em Brasília, você tem 2 pedidos para fazer. Um é da região onde você tem maior expressão eleitoral, o outro é da outra região. O ministro fala assim, eu posso atender um, o que você vai fazer? Óbvio que você vai optar pela base eleitoral. Né? Claro, isso é natural, né? Lei da sobrevivência, né? Então a gente tem que aprender a sobreviver assim. Agora, Anderson, você já disse que o seu partido agora é o PDT, né? Que você pretende levar ir à convenção desse partido. E eu pergunto, por que o nome desse partido, né? O que te motivou? Eu já sei que você teve outros partidos, mas o que motivou você a escolher esse partido? Qual o diferencial que ele tem para você na sua cabeça? Modesto, é muito interessante essa história, porque quando eu era muito criança, e como eu dizia, meu sonho era ser prefeito, obviamente eu me lembro da primeira campanha política que eu, de certa forma, acompanhei. Eu era muito pequeno e eu pedia voto aos meus pais em Carlos Guimarães na época. Carlos Guimarães, deputado estadual do Friburgo. Era um trio, né? Paulo, Heródoto e Carlos Guimarães, que eram as 3 grandes lideranças. Óbvio que o Carlos Guimarães nunca chegou a ser prefeito, Heródoto e Paulo sim. E eu fazia campanha para o Carlos Guimarães. PDT, aquela coisa brisolista e tal, mas porque eu não entendia muito. E quando houve essa possibilidade de ir para o PDT, eu me lembrei com muita nitidez dessa história e meio que pareceu para mim voltar para casa, né? Voltar para as raízes. Eu tive uma trajetória modesta e é bom que a gente conte essa história, né? Eu comecei no PSB por um convite à época da então prefeita Saudade Braga, do Glauber. Fiz parte do PSB, salvo o melhor juízo, por 5 anos. O Glauber rompeu lá à época com a direção do PSB. Eu, dentro da minha consciência de lealdade, ainda que voto vencido, porque eu não concordava com a saída do PSB, mas quando você está no grupo, às vezes você é voto vencido e você diz, realmente, de fato, ok, sou voto vencido, discordo, mas vou acompanhar, e acompanhei para o PSOL. Com todo carinho, saí de lá com as portas abertas, tenho respeito muito grande para algumas figuras do PSOL, mas não fui feliz. Eu não fiquei feliz em estar ali no PSOL. E assim que aconteceu a primeira oportunidade de saída, que aconteceu exatamente no ano de 2018, após não conseguir a reeleição para a cadeira de deputado estadual, eu já avisei a todas aquelas lideranças que não vou ficar no PSOL, e estou de saída, e aí comecei a procurar o meu rumo. Até tentei um retorno ao PSB, que acabou não se consolidando, e houve o convite da deputada Marta Rocha para que eu fosse para o PDT. E eu disse, olha, eu gosto do PDT, acho incrível,
mas eu acho que não dá liga porque lá já tem uma liderança da qual hoje faz parte do governo, então o governo Renato Bravo. Eu sou oposição ao Renato Bravo, então eu não me vejo no PDT pela realidade local. E aí depois de alguma insistência, ela me convidou para uma conversa com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, que disse, olha, não, Friburgo, a gente não está feliz e você será o nosso candidato a prefeito em Friburgo, eu quero você liderando uma renovação completa do PDT na região ali centro-norte fluminense. E assim foi feito, e a gente então foi alçado, eleito pelos filiados do PDT Friburgo à presidência municipal, foi alçado a vice-presidente, porque o PDT ele tem presidente, vice-presidente e vice-presidentes regionais. Cada região do estado tem um vice-presidente, região da Serrana, Noroeste, Norte, assim por diante. Fui eleito vice-presidente da região serrana nesse processo de reconstrução e mais recentemente fui alçado para estar também na executiva nacional do PDT. Então eu estou aqui muito feliz, sabe, Modesto, de fazer parte do PDT. Pela primeira vez eu tenho, assim, de fato, a possibilidade de não estar na sombra de ninguém, né? Ou seja, a gente está podendo tocar o que a gente acredita em um projeto dentro de um partido que tem suas qualidades e seus defeitos, todo lugar tem qualidades e defeitos, e a gente está tentando aí fazer com que o PDT possa retomar o partido histórico que sempre foi, especialmente aqui no estado do Rio de Janeiro. Você sabe que eu disse muito bem, que a gente vive de experiência, né? E a gente já tem que aprender com essa experiência, né? E eu penso que foi válido essas suas experiências, por exemplo, você ter passado para o pessoal. Eu canso de falar, eu lembro a todos que quando você entra numa estrada bem sinalizada, todas elas têm do lado direito da pista uma linha branca. Essa linha branca avisa o seguinte ao motorista, olha, não passe daquela linha branca, não ultrapasse, porque é perigoso, você pode sofrer um acidente. E o pessoal, para mim, essa linha branca da política brasileira pelo lado esquerdo. É o partido que você fala assim, olha, esse partido não é para você ir, é só para você saber um limite. Eu não gosto do jeito do pessoal fazer política, não gosto mesmo. Eu não sei porque eu não gosto de extremos, e ele, para mim, é um partido extremista. Como também não gosto do outro extremo também. Eu penso que a vida da gente tem que ser... você pode... Quando você está na pista, você anda um pouquinho para o lado, mas você tem que respeitar aquela faixa branca. Você pode andar um pouquinho para cá, e ele é a faixa branca para mim na política. E para mim, eu fiquei muito feliz que você saiu dele, porque assim você se torna um candidato elegível para mim. E no pessoal não tinha jeito. É o equilíbrio, né, Modesto? Eu acredito demais no equilíbrio. Eu só sou intransigente numa questão, quando a defesa se refere a Nova Friburgo. Quando se trata de Nova Friburgo, Nova Friburgo está à frente quando se trata da região centro-norte, especialmente Friburgo, aí eu sou intransigente. Se eu tiver que ser extremista, eu sou. Agora, todos os demais... Mas mesmo assim, Modesto, eu sempre tive muito jogo de cintura quando eu defendi com extremo a região. Posso citar, por exemplo, a questão do FEF, que foi um imposto criado em cima de quem tinha benefício fiscal, que aqui na nossa região atingiria especialmente a produção leiteira, notadamente ali macuco, atingiria o setor metal mecânico e o setor de moda íntima, porque cobrava o imposto desses, especialmente da moda íntima, ele dobrava. Ou seja, o sujeito que pagava ali 100 mil de imposto mês passava a pagar 200 mil da noite para o dia. E aí eu fui para uma guerra, obviamente, onde eu fiz uma emenda impedindo que esses setores fossem sobretaxados. Briguei muito, mas tive também que fazer algumas concessões. Por exemplo, o conjunto de deputados disse, olha, empresa que tem mais de 100 milhões de reais arrecadando por mês, vai ser cobrado. E eu disse, mas aí não adianta muito, porque dependendo do tamanho dessa empresa, isso não quer dizer nada, porque afeta o emprego. Mas nisso eu não consegui vencer. E eu tive que ceder para que a minha emenda pudesse ser aprovada. Mas eu fui ao extremo, né, para defender os empregos da nossa região. Então, esse é só um exemplo de que você tem que ser intransigente, mas tem que saber também. Mas também tem que saber a hora de botar o pé no freio. Entre a intransigência e o extremo e a perda total, é melhor ter pelo menos metade. É o famoso ditado, né? Perder o Deus, deixa-se os anéis irem, né? Exatamente. Marcolinho, está na hora do nosso primeiro intervalo, não está? Então vamos para o nosso rápido intervalo, daqui a 2 minutos nós retornamos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não.
Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Bem, estamos conversando hoje com o Anderson Nogueira, que vai buscar, junto à convenção do seu partido, uma vaga para concorrer a deputado estadual no mês de outubro próximo. E aí, o Anderson, você já passou por várias convenções. Você já viu o filme que eu vou contar, né? Você já viu pessoas que entram nas convenções convencidos que vão sair candidatos, e por razões, algumas até justificáveis, outras nem sem justificativa, eles saem de lá de mão a banana, né? Ou seja, a convenção acaba não ratificando o nome para concorrer. Também já vimos pessoas que, inclusive em eleições anteriores, sentaram nesse poltrona, se dizendo pré-candidato, chegaram na hora, desistiram, simplesmente. Você acredita que corre o risco de ter o seu nome impedido pela convenção? Você corre o risco de até o dia 23, né? Quer dizer, uma semana você desistir. Como é que é isso? Modesto, o meu processo de decisão ele foi muito lento, né? E foi um processo de muita reflexão, como eu já disse aqui, né? Então, por todo esse processo que aconteceu aí durante praticamente o último ano, eu acho que a posição de ter anunciado publicamente a pré-candidatura nesta semana, diga-se de passagem, ou seja, quando todo mundo já estava fazendo pré-campanha, a gente estava em silêncio, a gente estava tocando a nossa vida, que, claro, está totalmente misturada com a atividade política, mas não para ser candidato ou estar nesta eleição. Então, nesse sentido, Modesto, eu acho que depois de tanta reflexão, dificilmente a gente volta atrás na posição pessoal. E com relação ao partido, o partido fez mais de 50 reuniões comigo, né, especialmente o presidente Carlos Lupe, dizendo da importância de ser candidato nessa eleição por projetos. Se 24 eu vou ser candidato a prefeito ou não é outra história, mas que o PDT trata hoje Nova Friburgo como um município polo, né, o PDT trata Nova Friburgo como... mesmo, né? E é município polo e a gente entende. Modesto, pouca gente já parou para analisar isso. Mas se você pegar de todos os municípios polos do estado do Rio, eu desafio, não há município mais polo que Friburgo. Porque se você vai, por exemplo, na Baixada, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, é tão importante um quanto o outro. Se você vai para Niterói, São Gonçalo, Maricá, são tão importantes um quanto o outro. Você vai para a região dos Lagos, Cabo Frio é tão importante, mas acaba tendo ali uma potência turística do lado, que é a Armação dos Búzios, que é Arraial do Cabo, que é São Pedro da Aldeia. Se você vai mais para o sul, você vai ter Volta Redonda, vai ter Resende, que são do mesmo peso. Agora, aqui no centro-norte, só tem Friburgo. É Friburgo com 12 municípios, e vou além.
Para além dos 12 da Centro-Norte, Friburgo tem influência em Itaocara. Tem, até São Fidélis chega um pouquinho, Pádua. Em Pádua, Chega até Itaperuna, às vezes. Até Itaperuna. Então, o Friburgo tem uma influência muito grande nessa região e o PDT entende isso. Então, nesse sentido, hoje o PDT trata essa região como estratégica. Eu sinto que o presidente Lupe, que é presidente nacional e estadual, está muito contente com o que a gente está trabalhando aqui na região de projetos futuros, de novas lideranças, de renovação mesmo política do PDT, sempre respeitando a história e as figuras icônicas como Joel Duarte, como nosso saudoso Bruno Calderaro, que faleceu recentemente, como Naim Rocha, todas as pessoas que fazem parte dessa história de fundação do PDT. Então esse respeito ele existe com uma união de uma juventude, de novos quadros que estão chegando para fazer com que o PDT mais... Então, eu acho muito difícil, né, na convenção não ser aprovado. Eu acho que o PDT, claro, queria muito que eu viesse candidato a deputado federal, ô Modesto, mas eu fiz uma análise muito profunda, tanto do cenário local como do cenário do próprio partido, e a gente sabe o momento de subir o degrau. Eu acho que não é o momento de subir esse degrau. Dizem que deputado federal é a Série A do brasileiro e estadual é a Série B, não tem problema nenhum em jogar a Série B do brasileiro, mas fazer bonito nessa Série B e ter um bom desempenho, especialmente se efetivamente ganhar a cadeira. Você falou de alguns nomes aí do PDT, o Bruno Calderaro tinha uma ligação até fraterna com ele. Né? Que figura, né? Ele fez parte da entidade que eu faço. Só isso já era suficiente para a gente ter uma relação fraterna. Não, e o Bruno ele merece todas as homenagens, e é até a primeira oportunidade pública que eu tenho de falar do Bruno, porque o Bruno foi meu professor, né, na formação de professores. E o Bruno Calderaro, ele atravessou um câncer no final da vida, ele faleceu como primeiro secretário do PDT. Quando eu fui me filiar ao PDT, o Bruno estava numa alegria e numa felicidade, e ele brincava, né, agora eu posso morrer feliz, né? Porque eu sei que o PDT está entregue finalmente a boas mãos. E um fato aqui, né, que os filhos do Bruno me contaram, o Bruno já muito fraco, o Bruno muito já debilitado, ele queria votar na eleição de prefeito. Foi o último voto da vida dele, né? E o Bruno falava com os filhos, olha, eu vou votar, eu tenho que votar. Só que 2 dias antes ele passou muito mal, não tinha condições, mas no dia ele estava numa tristeza tão grande, os filhos perceberam essa tristeza. Ele falou assim, não, eu tenho que votar no meu aluno, eu tenho que ir lá votar no PDT. E acabaram levando o Bruno, com todas as dificuldades, para ir votar ali no Instituto de Educação de Nova Friburgo, no IENF. E aí o Bruno chega muito debilitado, com dificuldade, faz lá o seu voto. E ao sair, né, ao sair do IENF, os filhos contando, isso no velório, rindo e chorando ao mesmo tempo, que o Bruno... ele olhou para trás e não sei de onde ele tirou o grito, né? E gritou, ditadura nunca mais! E foi o último grito do Bruno, porque logo depois ele veio a falecer. Então, Bruno Calderaro é uma figura realmente que marcou. E acho, Modéstia, assim como disse dos meus pais, né? Que são mais onipresentes porque estão figurando em outras esferas, na esfera espiritual. Eu acho que o Bruno é uma dessas figuras, assim como tem que lembrar da família Eujaique e de tantas outras, da responsabilidade que é de ter que carregar um partido como o PDT. Você fala em Eujaique? Primeiro estudo de educação é de boa memória para mim, que eu fiz meu primário ali, no antigo Ribeiro de Almeida. E a família Eujaique, eu tive o privilégio de ser dirigido nele no antigo Rui Barbosa pelo Humberto Eujaique. Quando eu entrei, entrei em 63 e era o diretor lá. Reminiscência, né? E depois o Jamil Eujaique também, né? Que dá nome ao colégio. Que dá o nome ao colégio. Né? Eu peguei também. Quando eu estava saindo, ele estava entrando. Não tive esse privilégio. Mas tive o privilégio de conhecer Bruno Calderaro. O Bruno Calderaro também tive o privilégio. Coisa boa. São pessoas que passam pela vida e deixam marcas, né? E marcas positivas, né? Porque tem muitos que deixam cada marca. Pelo amor de Deus. Você já falou aí da sua escolha. Eu sei que foi recente, porque eu mesmo, semana passada, eu falei, o que você já decidiu, Anderson? Não, estou aí decidindo. E quando nós marcamos esse programa lá no mês passado, né? E nessas conversas, né? Tanto é que eu falei, será que eu vou ter que chegar e perguntar na hora qual é a decisão dele? Aí foi antes de ontem, eu acho que ontem eu fui surpreendido no Facebook e eu vi que você tomou uma decisão, né?
Mas você falou da Série A, Série B. Você nunca foi tentado a sentar naquelas cadeiras do Congresso em Brasília, não? Eu prefiro particularmente vê-lo aqui na Alerj. Mas eu fico dizendo que aquelas cadeiras de Brasília encantam e, ao mesmo tempo, em muitos casos, enojam, né? Mas a gente precisa ter deputados lá. O que eu falo que Brasília, a gente precisa ter deputados com muito mais ética do que grande parte dos que estão lá, né? Por isso que eu fico perguntando, né? Apesar de a sua escolha de deputado estadual, se não existe nenhuma chance de ainda mudar até dia 23, não. Eu acho quase impossível, Modesto, quase impossível, apesar da vontade do PDT. Mas você concorda que eu sei que a Alerj também tem coisas lá. Você conviveu lá com deputados milicianos, né? Modesto, eu passei pela pior legislatura da história da Alerj. De miliciano. Modesto, vamos lembrar que a minha legislatura, de 2015 a 2018, terminou com 10 deputados presos. Então, isso é uma tristeza para o país, né? 10 deputados presos, pode dizer que outros também poderiam estar. A Alerj, ela se caracteriza muito, você tem ali 10 a 15 deputados que realmente, de fato, trabalham, e eu, felizmente, não eu me incluo, mas eles me incluíam como esses 10, 15 que trabalhavam pela casa. Você tem uma outra parte de deputados, aí tirando o restante, né, que é a metade, aí, 55 deputados. Metade desses 55 eram deputados de carguinho, que trocam cargos por qualquer coisa. E a outra metade é da bandidagem mesmo, que aí mistura milícia, mistura corrupção com empresas e assim por diante. Então é muito difícil, realmente. Mas que sorte que quem representa a Nova Friburgo, eu ficava muito feliz por isso, sabe, Modesto? Muita gente não sabia meu nome, mas falava assim, ó, o deputado de Friburgo, ó, o deputado de Friburgo. E ao fim da legislatura, Modesto, foi muito marcante para mim, porque quando a gente perde aquela eleição de deputado estadual, uma eleição que foi uma eleição de onda, uma eleição da extrema-direita e para a direita, extrema-direita, né? E eu represento o campo... Eu sou um cara de centro-esquerda. Mas você estava também no... Eu estava no partido que tinha né? um selo, né? Um carimbo. Carimbo, que eu estou falando. Esse carimbo, olha, eu prezo muito o Cláudio Damião. Já falei com ele, Cláudio, enquanto você estiver nesse PSOL, gosto muito de você, mas não voto em você. Eu digo que o PSOL tem um projeto muito de legislativo, não tem um projeto de nação. Né? Tenho o maior respeito, acho que tem pautas importantíssimas que eles trabalham. Eu acho que tem um nicho para isso, uma bolha para isso, mas eu não quero estar nessa bolha, nesse nicho. Para mim, eu detesto. Então, Modesto, nesse sentido, eu acho que o deputado estadual está mais próximo da região, está mais próximo das pessoas. Óbvio que o deputado federal tem mais poder, ele tem uma grande vantagem do deputado federal, que são as emendas, que são emendas impositivas. Inclusive, se eu fosse deputado federal, ou se eu for pré-candidato, candidato a deputado federal um dia, eu vou ter uma clareza muito grande. Eu vou dividir percentualmente, proporcionalmente, os recursos para os locais de voto. Se eu tenho 70% dos meus votos em Nova Friburgo, 70% das minhas emendas tem que ser para Nova Friburgo. Tem que ser para quem me elegeu como seu representante. Compreende, Modesto? Infelizmente, estadual, não há emenda impositiva, né? Então você tem uma dificuldade de ter um mecanismo financeiro de aplicação, mas você tem a possibilidade muito maior de fazer defesas daquilo que o Estado manda para o município ou daquilo que o Estado tem de trabalho no município, como você também tem mais possibilidade de legislações que abranjam o território fluminense. Tem uma coisa até que não é muito compreensível, né? Tá bom, eu reconheço que no Brasil, né, o bolo de imposto, a carga tributária é maior. Eu não sei até que ponto ela se concentra só na União, porque o ICMS também, né, é uma carga bem grande, né? Você vê a gasolina agora. A gasolina, no estado do Rio era 32%. 32%, é um terço para pagar imposto por um combustível, cá entre nós, né? Não, e as pessoas tiveram a percepção clara, óbvio que o preço da gasolina tem várias composições, mas a partir do momento que houve a redução do ICMS aqui para o patamar único do Brasil inteiro, você percebe que a queda foi de quase 1,40. Não justifica. Tá bom, quer cobrar imposto caro do cigarro? Vá cobrar imposto caro. Agora, de um combustível, um bem essencial, porque a gente vive num país ainda que quem anda de carro... É como se quem andasse de automóvel fosse uma pessoa que... Quanta gente tem que... Por exemplo, eu trabalho. Se eu tivesse um transporte urbano eficiente,
eu poder me dar o luxo de deixar o meu carro na garagem e transporte urbano. Mas onde eu moro, por exemplo, passam 4 linhas, é um bairro central, o bairro do PLC. O ônibus passa naquela região 4 vezes por dia. Como é que você faz? Tem que usar o carro. Aí você é taxado em 32%. Mas não é só isso não, né, Modesto? Porque o próprio transporte público usa combustível. Isso também. Tudo que você compra no supermercado tem uma Tem relação direta com combustível, o que é pior ainda, né? Porque você está afetando famílias que às vezes não têm condições totais e que estão pagando esse preço na alimentação. Eu lamento que alguns governadores ainda tentaram fazer pressão, foram buscar os Xandões da vida, né? Que é outra vergonha desse país. Esse Supremo Tribunal Federal é o Supremo Tribunal da vergonha no meu pensamento, né? Agora, Modesto, essa coisa da carga tributária, a gente tem que fazer também uma reavaliação. Eu defendi isso muito lá na Alerj com o deputado Luiz Paulo, óbvio que não houve o avanço que eu gostaria, que é um novo pacto federativo. Sim. Se você parar para analisar hoje, o estado do Rio, o que ele arrecada volta 40% para o estado do Rio. Isso aí tem que ser revisto. Aí você pega Minas volta 60%. São Paulo volta mais... São Paulo, que é o maior arrecadador do Brasil, volta mais do que o estado do Rio. Isso tem que ser revisto. Tem que ser revisto. Por quê? Porque o estado do Rio tem como principal fonte arrecadatória a questão do petróleo. E como o petróleo tem uma legislação própria, o Rio perde muito de arrecadação. Não, isso tem que ser revisto, sim. Agora, o problema é convencer a maior bancada do Brasil, né, a topar isso. Não vai porque o Congresso Nacional é diferente. Porque o Congresso Nacional, o Senado, ele tem equilíbrio entre as unidades federativas. Mas deputado federal não tem esse equilíbrio. Tem estados aí que tem 9 deputados. São Paulo, o estado do Rio tem 46, São Paulo tem 70. Mas, Modesto, a Alerj ela tem que entrar nessa pauta. Eu acho que a Alerj acertou muito na questão da criação do Fundo Soberano. Eu acho que foi um acerto da Alerj, porque ela chamou a atenção de que não dá para fazer como aqueles municípios da região dos lagos, nos tempos de royalties altíssimos, que eles fizeram? Botaram porcelanato em beira de praia. Vamos picar um que não, botar uma baleia lá na praia, ou seja, brincadeira, né? Não houve esse royalties de petróleo jogado para o lugar certo. Então o Fundo Soberano ele consegue pegar essa arrecadação altíssima que está de royalties de petróleo, colocar num fundo para base energética do Estado, e que inclusive, Modesto, há esperança nessa coisa de trazer o gás até Friburgo, por exemplo, via subterrânea, justamente pelos recursos do Fundo Soberano, que pode bancar isso independente da vontade do governador. Vamos estar na hora do outro intervalo, Marconinho? Vamos para o outro intervalo, no final já estamos aí por os últimos 20 minutos, voltaremos terminando a conversa com o Anderson Nogueira, que a gente acaba entrando em outros assuntos de interesse da nossa região também, que eu acho que é importante debater. E eu sei que a ideia do programa é bem essa, mas acaba se empolgando. Claro. Tem que falar da nossa cidade também, né? Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Somos a Stan. Desde 1971, nossa qualidade faz história. Estamos retornando, conversando hoje com o Anderson Nogueira. Agora vamos entrar, Anderson, numa situação que você não experimentou ainda na sua vida legislativa, nem como vereador, nem como deputado, quando você foi candidato. Você foi candidato nas oportunidades e
em tempos que nós tínhamos as famosas coligações. Agora você vai enfrentar, se passar pela convenção, uma eleição sem coligação. Nós vimos aqui em 2020 a experiência em Friburgo, claro, uma coisa que ficou evidente não só em Friburgo, no Brasil todo, foi que nós tivemos eleições que tinham aí 200 candidatos a vereadores, passamos de 550. Então, o fenômeno foi criado pelo fim das coligações. Por outro lado, nós tivemos, você que foi vereador, você sabe, depois que você senta naquela cadeira, não importa se você for o primeiro colocado, você foi o último, o peso é o mesmo. Né? Então, é só vaidade, né? Ah, eu fui o primeiro, tá bom, lá não vai adiantar nada. Mas, querendo ou não, a gente teve aqui em Friburgo possibilidade de eleger vereadores com uma quantidade bem... que em outras eleições ele não entraria. Né? Então, eu já conversando, inclusive, com vereadores que passaram por esse processo, alguns acham que foi uma boa o fim das coligações, outros acham que não. Há aqueles que defendem que foi uma boa, você consegue entrar com o menor número de votos. O outro é porque tem candidato demais. E aí, como é que você está imaginando enfrentar, caso o seu nome seja aprovado em convenção, essa eleição? O que você espera por aí? Eu acho que é sempre bom, vale a regra do jogo, né? A regra combinada antes do jogo, ela é sempre válida e a gente sabe que a regra é essa, né? Tem que ter tanto de percentual para poder fazer lá uma cadeira, o partido e assim por diante. Para você ter uma ideia, Modesto, houve mudanças aí importantes da eleição de vereador agora de deputado estadual e deputado federal. A criação das federações. Que no final de ponta, eu pensei que teria mais adesão, não teve tanto. Não ter, porque é difícil, né? Porque ela faz uma prisão até para a eleição municipal de 2024. É um casamento de longo prazo e a coligação era um casamento, nem era um casamento, né? Era um namoro desses fugazes, né? Atualmente é uma ficada. Né? É uma ficada, uma ficada, não é nem um namoro, né, Modesto? É um namoro, é uma ficada. É uma ficada de interesses de ocasião. Eu quando fui candidato, Modesto, nunca fiz coligação. O PSB, quando eu fui eleito vereador, era sozinho, para deputado estadual também o PSB era sozinho, e a última do PSOL também o PSOL era sozinho. Então eu nunca tive coligação dentro da minha candidatura, mas obviamente enfrentava adversários que tinham as coligações. Eu acredito, Modesto, que, por exemplo, se a regra atual fosse aplicada para a eleição de vereador, o PDT que fez um vereador teria feito 3. Olha a diferença. Quem fez essa conta, inclusive, foi o Valente, que para mim é um dos mais brilhantes profissionais dessa área. O PDT teria feito 3. E aí ele me atentou para algumas questões muito importantes dessa eleição. Porque você tem 3 cortes. O corte do percentual do partido. O segundo corte é aqueles que atingem... E aí já vai ter um corte grande, porque tem que ter 20%, alguma coisa assim. Aumentou, dobrou praticamente. E aí você vai ter um segundo corte e um terceiro corte, que é o do mais votado, o terceiro e último corte, que mudaria completamente a composição da Câmara de Vereadores de Friburgo. Então eu estou muito tranquilo, o PDT, na minha opinião, é um partido que vai atingir tranquilamente esses cortes todos. Acredito que o PDT, hoje, os mais pessimistas falam que elege 4 deputados estaduais, os mais otimistas falam em 6, eu fico no campo dos 4, 5... Fica na média, né? Nós estamos falando que não é bom ficar nos extremos. Eu fico ali na média. Fica nos 5 aí. Faz 4, 5. Então, eu estou assim muito tranquilo. Agora, eu acho que o eleitor é que tem que ter essa educação, né, esse aprendizado de entender aquilo que é de ocasião, aquilo que de fato tem substância, que tem conteúdo, aquilo que é só passageiro. Eu acho que o eleitor é o principal personagem desse jogo, seja qual for a regra. É o eleitor que todos nós modestos, eu, você, o mais rico da cidade, o mais pobre, tem direito só a um voto, a uma opinião. Uma das coisas, desde que o voto seja realmente preservado, né, e eu espero que seja, né, em tempos de internet a gente tem dúvida de tudo, né, você tem conta bancária, né? Você parou de conferir seu extrato bancário? Nunca, é ruim. Pois é, eu uso aplicativo à vontade, mas na hora que imprimiu, me dá minha viazinha, eu pego lá o... E nem digo que isso é a moda antiga, né? Isso é a moda de sobrevivência. De sobrevivência. Então, eu partindo do pressuposto que essas urnas são, apesar que nem os computadores do governo americano são invioláveis, mas aqui no Brasil o TSE acima que né? Vai fazer o quê? Mas a regra é essa.
Mas vocês chegaram a algum estudo, mais ou menos, de votos, que sempre faz especulação. E você sabe se você passou a eleição mesmo, prefeito mesmo, você andou fazendo aí. Vocês têm ideia de números que... Tem uma coisa importante aí, né, que em relação aos vereadores. Também o número de candidatos será menor, porque a regra não é 1,5, agora é 1 mais 1. Então isso já vai diminuir, né? Vai diminuir. E outra coisa, né, os partidos vão ter muito interesse em ter uma boa nominata a deputado federal, porque o jogo está lá, né? Fato, o jogo. Por isso que o PDT quer muito que eu seja federal, diga-se de passagem. Por isso que eu estou falando. Mas eu acho que vai ter menos candidatos, Modé, justamente porque com essas novas regras, por exemplo, a nominata do PDT de vereador, eu posso falar do PDT, a gente tinha uma nominata que não foi completa, não foi a nominata de 21 completa, a gente teve 14 candidatos a vereador, elegeríamos 3, porque tivemos 3 muito bem votados. Então, esses 3 atingiriam a marca. Então, na próxima eleição, eu acho que não vai ter esse estudo de ter um monte de candidato. Vai ser mais importante a nominata ter uma cabeça maior do que isso aí. Pés maior. Hoje o pessoal faz pés gigante, né, para poder eleger um cabeça. Isso. Eleger Mas cabeça. Agora não adianta fazer isso. Agora não. Agora, se você tiver uma cabeça, você vai eleger 3 e aquele que tiver só um cabeça e tiver pé, vai eleger só um cabeça. E pode não eleger ninguém. E não pode não eleger ninguém. Então, essa mudança acho que é fundamental. E torna até a coisa mais justa. Também acho. Acho que torna a coisa mais... Acho que a última eleição ela foi injusta nesse sentido aí, de gente com 1.200 votos, como o doutor Renato Abirrama, ter ficado de fora da Câmara de Vereadores, com total respeito àqueles que tiveram 400 votos. É como você diz, a regra já era a regra estava ali, e se não se soube se adaptar à regra, erro de quem não se adaptou à regra, erro nosso, por exemplo. Agora vamos falar de uma coisa, estamos aí nos nossos últimos minutos, mas tem que falar. É uma coisa que está... É uma novidade, né? Já teve na eleição passada, é o bendito fundo eleitoral, né? A gente aí, por causa de uma série de problemas, a pessoa jurídica não pode mais contribuir, isso criou um fundão eleitoral. Eu, particularmente, eu entendo que a democracia tem custo, e eu estou disposto a pagar. Não gosto de ter que pagar uma conta tão alta. Sim, acho absurdo. E também acredito que tem uma coisa que a gente sabe que aconteceu na eleição para vereador, é que os partidos não distribuíram dinheiro de uma forma que eu penso que é a justa. Aquele negócio, os donos do partido levaram a maior parte do bolo. E eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Modesto, eu acredito que, inclusive, o único financiamento deveria ser pelo fundo. Não deveria ter outro financiamento de campanha política, senão pelo fundo. Torna mais transparente, porque há a obrigatoriedade da comprovação daquilo que foi utilizado o recurso do fundo. Agora, óbvio, o valor do fundo não pode ser algo absurdo num país que voltou para o mapa da miséria. Então, é uma questão de política pública e de justiça. E no momento não justificar. Exato, de saber distribuir exatamente aquilo que é prioritário. Claro que a democracia é prioritária, tem um custo, como você bem disse, mas não precisa ser um custo tão alto. Agora, Modesto, o que não dá é para o sujeito, principalmente os falsos moralistas, e sem citar nomes, dizer que gastou 14 mil numa campanha e acusar aquele que usou o fundo que conseguiu e que demonstrou tudo que foi gasto na campanha. O que não dá é, na prestação de contas, o sujeito querer tirar a onda, não colocar na sua prestação de contas que não gastou 1 litro de gasolina quando foi, por exemplo, o único que fez carreata. E fez carreata como? Com que gasolina? Se não tem 1 litro de gasolina na sua prestação de contas. E o outro, que tudo que utilizou prestou contas e por isso o seu gasto de campanha foi 3x e não o mentiroso do fake de 1x. Então isso tem que ficar claro para as pessoas e por isso que eu sou favorável que a única forma de se utilizar para gasto de campanha seja através dos fundos. Mas aí nós falhamos como cidadãos, que nós tínhamos obrigação, eu faço isso. Tem que fiscalizar. Mas quantos entram lá para depois ver... Por exemplo, eu fiz isso na campanha eleitoral, os 16 candidatos a prefeito, eu entrei em todas as prestações de conta. Então, eu sei ali pelo que eu vi na rua, até foi uma eleição meio complicada. Muito fragmentada. Nós estávamos muito dentro da pandemia ainda, mas a gente viu, né, alguma coisa. Então, tem gastos ali, você fica perguntando, de onde esse camarada fez mágica? É exatamente isso. Tem que acabar com essa mágica. Eu, por exemplo, Modesto, posso dizer que só de contabilidade jurídico,
Ninguém, Modesto, nenhum candidato a prefeito gastou menos de 30 mil reais. É. Eu te garanto, mano, nenhum candidato a prefeito gastou menos de 30 mil reais com contabilidade e jurídico, que é primordial numa campanha política. Mas você vai sofrer uma coisa agora que eu espero que não. Essa disparidade na hora de distribuir o bolo do partido. Que o PDT terá um bom bolo, porque ele tem uma boa representatividade no Congresso Nacional. No entanto, o PDT vai ter candidato a presidente da República e o PDT terá candidato a governador do Estado. Então, ou seja, prioritariamente, provavelmente esse recurso vai para presidente e governador, e isso prejudica, por óbvio. Quer dizer, prejudica, entre aspas, né, as candidaturas a deputados federais e deputados estaduais. Por isso, Modesto, vamos ser sinceros, muitos partidos acostumados a concorrer à eleição de presidente ou de governador não terão candidatos por pressão dos seus parlamentares que preferem que esse bolo só vá para eles. Não, e outra coisa, né, os partidos têm que botar na cabeça o seguinte: ele tem uma candidatura a presidente da República que não vai a lugar nenhum. A presidente, candidato a vereador, eu não estou falando em partido, não, estou falando em tese. Sim. E aí ele não preserva em investir nos seus candidatos a deputado, aí corre risco de aí perder um monte de vantagens que o próprio fundo dá. Fato. Perder tempo disso, tempo daquilo, dinheiro disso. Ou seja, tem partidos aí que tem que repensar se vale a pena lançar candidato a vereador. A deputado e a governador, né? A governador e a governadora e a presidente. Tem coisas que é melhor. Na dúvida, é melhor deixar agachar com um candidato a deputado, porque senão ele não vai ganhar de um lado e ele não vai ganhar de lado nenhum. É fato. Corre risco de simplesmente ficar fora do jogo, né? Estamos chegando aí nos últimos 3 minutos, você vai falar agora uma questão rápida. É o que a gente está vendo a eleição após a eleição. Não a queda do número de votos brancos e nulos, que não tem alterado tanto, mas a abstenção cada vez é maior. Como fazer para levar o eleitor lá em 2 de outubro? Como é que a gente tem que fazer para o friburguense, principalmente, votar nos candidatos da terra? Eu nem vou falar de outros municípios, vou falar daqui do nosso. Aqui a gente está tendo uma boa... Nós temos cerca de 150 mil eleitores, eu não tenho certeza do número, mas eu fico imaginando você ter menos de 100 mil votos válidos, é uma tristeza. É o que tem acontecido, né, nas últimas eleições, 100 mil votos válidos, ainda que a gente tenha pouco mais de 150 mil eleitores aptos a votar. Modesto, voto do Brasil não é obrigatório. Não, R$3 você não toma uma xícara de café. Fingir que o voto é obrigatório. Agora, o voto e o não voto têm a mesma consequência. Claro. O voto errado, equivocado, e o não voto é também votar equivocadamente, porque você não votar é estar equivocado, né? Você deixa de participar do jogo. E, Modesto, quando eu falo de que é o único momento que todos nós somos iguais no Brasil, é na hora do voto. Eu diria que tem um outro também, né? Na hora que a gente bate as botas, né? Todo mundo vai bater. Também, exato. É bem dito, Modesto. Quando a gente morre e quando a gente vota, é o único momento que acho todo que mundo são os dois únicos que nós somos iguais. Exatamente. Você tem, um é um direito seu de acontecer e o outro é um contrato que você fez quando nasceu. É isso, Modesto. Então, dentro dessas coisas da vida, né, o dono da Ambev, o cara mais rico do Brasil, e aquele que está passando fome na favela, tem o mesmo direito, apenas o voto. Então, esse direito não pode ser jogado fora e nem pode ser usurpado ou ter mau uso dele. Então, nesse sentido, para nós aqui da região Centro-Norte, especialmente de Nova Friburgo, é fundamental que a gente faça a defesa da nossa região. É como eu disse, se eu tenho um extremismo e uma intransigência, é a defesa de Nova Friburgo e dos municípios que dependem de Nova Friburgo. Então, nesse sentido, é muito fundamental que a gente coloque a consciência, né, plena para que a gente exerça esse direito e o direito de que a nossa cidade possa dar uma grande virada. A gente está tendo aí, todo ano de eleição é maravilhoso, né? Ano eleitoral é fantástico. É obra para tudo quanto é lado, especialmente do Estado. Espero que essas obras continuem pós-eleição, espero que essas obras possam ser concluídas e é preciso que a gente tenha representação para cobrar e defender que tudo isso que começou possa terminar, porque o seu dinheiro, o dinheiro público, não pode ser jogado na lata do lixo, e nem o seu voto. Tem algo que você falou importante. Nós aqui mesmo estamos perto da TV Zoom, tem uma obra que é fundamental. Claro, óbvio. Mas alguém me perguntou como engenheiro, Modesto, essa obra necessita durar 6 meses? Eu falei, não. Uma obra em filas de engenharia, se quisesse, faria essa obra em 60, 90 dias. Mas tem que durar 6 meses porque é campanha eleitoral. Exato, Modesto. É igual a história do Hospital do Câncer, né? Eu tô calejado, você sabe. Essa eu escrevo lá naquele Jornal de Conselheiro, e essa semana eu passei lá e vi que tinha poucos trabalhadores. Aí eu botei,
Eu me folgo em ver pouco. Pelo menos estou começando a trabalhar. Mas eu ainda estou na máxima daquela. O Hospital do Câncer foi bom, só acredito vendo. Porque é questão eleitoral. Eu tô nessa, Modesto. Só acredito vendo. É uma coleção de decepções para mim. Então, só acredito vendo. E mais do que isso, até hoje, eu estou perguntando isso desde 2015, Modesto. Como que vai funcionar? Beleza, entregou, porque o mais fácil, por incrível que pareça, tá? É construir. O mais fácil é construir. Eu quero ver como vai difícil funcionar. É você... Onde vão estar, de onde vão vir os profissionais? Os profissionais, a medicação que é cara. Vai ser por OS, vai ser universitário, vai ser por contratação, por concurso público. E outras falhas absurdas. Não tem oncologia infantil, não tem radioterapia e o custo ficou maior do que anterior. Teve a inflação e tudo mais, mas houve muitas perdas nesse caminho. Claro. Mas isso é um assunto que vai ser determinante para a próxima legislatura da LERJ, além de outro assunto fundamental, que é o contrato de concessão da Rota 116. Ele vence em 2026. E tem que ser revisto. Tem que ser Agora, eu prefiro a Rota 116 agora do que aquela estrada esburacada que tinha. Agora, claro. Não quer dizer que para mim é vantajoso. Eu prefiro pagar pedágio na estrada boa do que andar na estrada esburacada que a gente tinha. Você lembra disso, né? É claro, a serra, duplicar, tem vários benefícios. Agora, por um pedágio também que não é barato. Mas o fundamental, Modesto, é que tem que cumprir aquilo que está no contrato atual. Claro. Se o contrato vence em 2026, Modesto, e tem a obrigação, por exemplo, de fazer a Avenida Brasil em Conselheiro Paulino... Tem que fazer. Até 2026? Era para ter sido feito há muito tempo. Não dá tempo. Acredito que não. Anderson, já estourou um minuto, você teve esse privilégio de ser um pouquinho da casa, eles vão ser mais tolerantes, mas eu quero agradecer a Bebel que está aqui. Chegou o Ronald. Ronald chegou, obrigado, Ronald, por ter vindo. Obrigado, Marconinho, em cima. 30 segundos, Anderson. Modesto, quero agradecer demais aqui a oportunidade, dizer da importância desse trabalho que você faz, que o Zuri faz, que a TV Zoom faz, de chamar a atenção do friburguense para defender os seus interesses. Porque, por mais que vivamos num mundo global, as coisas acontecem no local. É na cidade que a gente sofre com o trânsito, é na cidade que a gente tem dificuldade no transporte público, é na cidade que a gente sofre com um buraco na rua, na cidade que a gente muitas das vezes tem dificultado o direito de ir e vir. Portanto, vamos defender o nosso pedacinho de chão, o nosso pedacinho de terra e fazer dele um lugar melhor para se viver. Bem, eu vou deixar para vocês uma frase que tem acompanhado, esse é o 9º programa que eu faço. Essa frase é atribuída a Platão, famoso matemático, filósofo grego, que viveu há cerca de 2.400 anos. Ela tem várias formas de escrever, mas o sentido é o mesmo. Diz o seguinte: não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. E esses que gostam, você não gosta e não vai escolher, pode entrar uma porcaria, como a gente está cansado de ver aí, né? Então eu prefiro tentar votar num desses que gosta de política e que seja pelo menos uma pessoa que eu possa olhar nos olhos dela e cobrar, que seja séria. Para mim, eu até aceito que um político erre, até por incompetência, mas que seja ladrão, pelo amor de Deus. Chega, né? Essa teoria de Adhemar de Barra dos anos 60, né? Rouba, mas faz. Pelo amor de Deus, isso é a coisa mais estúpida que eu já vi, e estúpida para o eleitor que acredita nisso. Isso é coisa de gente estúpida, ou ladrão também, né? Porque o ladrão apoia ladrão, né? Então fica essa coisa aí. Vá votar, pelo menos você escolhe. Errou, não tem problema. Eu já escolhi, já errei, mas eu voto desde que Deus me permitiu tirar o título assim, há 72 anos, tá bom? Vamos votar em 2 de outubro e vamos votar nos candidatos da terra. Uma boa noite.